Neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo, estão acontecendo movimentos silenciosos em Jerusalém que podem transformar completamente o destino da humanidade nos próximos meses. Pedras já foram cortadas, planos arquitetônicos estão prontos, e o mundo caminha a passos largos para o cumprimento da mais impressionante profecia dos últimos tempos. O que você está prestes a descobrir neste vídeo pode mudar sua perspectiva sobre os sinais que Deus está enviando para esta geração, e talvez, esta seja a última oportunidade que temos para compreender verdadeiramente o que está por vir. Enquanto assistimos juntos essa história impactante, peço que você já deixe seu amém nos comentários e se junte a essa comunidade de buscadores da verdade, clicando no botão de inscrição. Porque o que vou revelar hoje não é especulação humana, mas uma revelação profunda das Escrituras que se conecta diretamente com os acontecimentos que estamos presenciando no mundo atual. Você já se perguntou por que Jesus Cristo, quando estava prestes a ser crucificado, olhou para o magnífico templo de Jerusalém e disse palavras que ecoaram através dos séculos? No Evangelho segundo Mateus capítulo 24 versículo 2, encontramos estas palavras proféticas: "Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada." E essas palavras se cumpriram de forma devastadora no ano 70 da nossa era, quando as legiões romanas destruíram completamente o segundo templo, dispersando o povo judeu por toda a terra. Mas por que o templo era tão importante? Porque sua destruição causou uma mudança tão radical na história da humanidade. Para compreendermos isso, precisamos voltar aos primórdios da revelação divina, quando Deus estabeleceu um padrão celestial para a adoração terrena. No livro de Êxodo, capítulos 25 a 40, encontramos as instruções detalhadas que Deus deu a Moisés para a construção do tabernáculo no deserto. Cada detalhe tinha significado profético. O Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança, representava a presença literal de Deus no meio do seu povo. Era ali que, uma vez por ano, no dia da expiação, o sumo sacerdote entrava para interceder pelos pecados de toda a nação de Israel. Este padrão divino foi posteriormente estabelecido de forma permanente quando o rei Salomão construiu o primeiro templo em Jerusalém, conforme registrado no primeiro livro dos Reis capítulos 6 a 8. Por quase 400 anos, aquele lugar foi o centro da adoração judaica, até que os babilônios o destruíram em 586 a.C. 70 anos depois, conforme profetizado por Jeremias capítulo 25 versículo 11, um remanescente do povo judeu retornou do cativeiro babilônico e construiu o segundo templo, inicialmente sob a liderança de Zorobabel, como relatado nos livros de Esdras e Neemias. Este templo foi posteriormente magnificamente restaurado e ampliado pelo rei Herodes, tornando-se uma das maravilhas arquitetônicas do mundo antigo. Era este segundo templo que Jesus conhecia quando percorria seus pátios, ensinando as multidões e confrontando os líderes religiosos da época. Era neste mesmo templo que ele profetizou sua própria destruição, cumprindo as palavras do profeta Daniel que havia previsto a desolação do lugar santo. Mas aqui está o ponto crucial que muitos cristãos não percebem. As profecias bíblicas falam claramente sobre um terceiro templo que será construído nos últimos dias. Esta não é uma interpretação forçada das Escrituras, mas uma realidade profética que se encontra em múltiplas passagens do Antigo e Novo Testamentos. O profeta Ezequiel, nos capítulos 40 a 48 de seu livro, recebeu uma visão detalhada de um templo futuro, com medidas e especificações tão precisas que arquitetos modernos conseguem criar plantas exatas baseadas em sua descrição. Este não era o templo de Salomão nem o de Herodes, pois as dimensões e características são completamente diferentes. Era uma visão profética de algo que ainda estava por vir. No livro do profeta Daniel capítulo 9 versículo 27, encontramos uma profecia enigmática sobre aquele que há de vir que fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Para que sacrifícios cessem, primeiro eles precisam ser restaurados. Para que haja oferta de manjares, precisa existir um templo onde essas ofertas possam ser realizadas. O apóstolo Paulo, escrevendo sua segunda carta aos Tessalonicenses capítulo 2 versículos 3 e 4, fala sobre o homem da iniquidade que se assentará, como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Qual templo? O templo que será reconstruído nos últimos dias, porque no tempo de Paulo o segundo templo ainda existia, mas ele estava se referindo profeticamente a eventos futuros. E aqui chegamos ao ponto que vai fazer você compreender a urgência do momento que estamos vivendo. Jesus Cristo, no Evangelho segundo Mateus capítulo 24 versículo 15, advertiu: "Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, que entenda."
Novamente, uma referência clara a um templo futuro onde se cumprirá esta profecia. Mas por que isso é tão significativo para nós hoje? Porque pela primeira vez em quase 2000 anos, temos evidências concretas de que a reconstrução do terceiro templo não é mais uma possibilidade distante, mas uma realidade que está se preparando diante dos nossos olhos. Em 1967, durante a Guerra dos 6 Dias, algo extraordinário aconteceu. Jerusalém foi reunificada sob controle israelense pela primeira vez desde a destruição do segundo templo pelos romanos. O Monte do Templo, o local exato onde ficavam os templos anteriores, voltou às mãos do povo judeu após quase 2 milênios de domínio estrangeiro. Desde então, organizações judaicas ortodoxas têm trabalhado incansavelmente para preparar tudo o que seria necessário para a reconstrução do templo. O Instituto do Templo, em Jerusalém, já recriou todos os utensílios sagrados descritos nas Escrituras: o candelabro de ouro de 7 braços, a mesa dos pães da proposição, o altar de ouro do incenso, e até mesmo as vestes sacerdotais com as especificações exatas encontradas no livro de Êxodo. Mais impressionante ainda, eles já identificaram e começaram a treinar homens da tribo de Levi, os descendentes diretos dos sacerdotes originais, para retomar os sacrifícios quando o templo for reconstruído. Através de testes de DNA, conseguiram confirmar a linhagem levítica de milhares de judeus ao redor do mundo. Pedras foram cortadas e preparadas seguindo as especificações bíblicas. Planos arquitetônicos detalhados foram desenvolvidos por engenheiros e arqueólogos. Até mesmo as cinzas da novilha vermelha, necessárias para a purificação ritual do templo conforme descrito em Números capítulo 19, estão sendo preparadas. Mas você pode estar se perguntando: como isso é possível se o Monte do Templo atualmente abriga a Mesquita de Al-Aqsa e o Domo da Rocha, dois dos lugares mais sagrados do islamismo? Esta é exatamente a tensão profética que as Escrituras previram. Estudos arqueológicos recentes sugerem que o local exato onde ficava o Santo dos Santos do templo original pode não estar diretamente sob essas estruturas islâmicas, mas ligeiramente ao norte. Se isso for confirmado, seria tecnicamente possível construir o terceiro templo sem demolir as estruturas existentes, pelo menos inicialmente. E aqui está o ponto que deve fazer cada cristão verdadeiro se levantar em atenção espiritual. Jesus Cristo conectou diretamente a reconstrução do templo com sua segunda vinda e o arrebatamento da igreja. No Evangelho segundo Lucas capítulo 21 versículos 24 a 28, Jesus profetizou: "E cairão a fio de espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. E haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra a angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima." Os tempos dos gentios estão se completando. Jerusalém não está mais sob domínio gentio. Israel foi restaurado como nação em 1948, após quase 2000 anos de dispersão, cumprindo literalmente a profecia de Isaías capítulo 66 versículo 8, "Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez?" E agora estamos testemunhando os preparativos para a reconstrução do templo, o último grande sinal profético antes dos eventos finais descritos no livro do Apocalipse. Mas aqui eu preciso fazer uma pausa para algo extremamente importante. Muitos falsos mestres têm usado essas verdades proféticas para marcar datas e criar expectativas equivocadas sobre o arrebatamento. Isso é completamente antibíblico e perigoso. Jesus foi claro no Evangelho segundo Mateus capítulo 24 versículo 36, "Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai." E no livro de Atos capítulo 1 versículo 7, ele disse: "Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder." Ninguém pode determinar datas específicas. Mas isso não significa que devemos ignorar os sinais que Deus está colocando diante de nós. Pelo contrário, Jesus nos ordenou a vigiar e estar prontos. O que podemos afirmar com certeza bíblica é que estamos vivendo na geração que verá o cumprimento de todas essas profecias. Os sinais estão se multiplicando de forma acelerada: Israel restaurado, Jerusalém reunificada, preparativos para o templo, e sinais nos céus e na terra que Jesus profetizou.
A preparação para o terceiro templo não é apenas um evento arqueológico ou político. É um sinal profético de que estamos nos últimos momentos da era da Igreja. Paulo nos ensina na primeira carta aos Tessalonicenses capítulo 4 versículos 16 e 17 que o arrebatamento acontecerá num momento, no abrir e fechar de olhos, mas os eventos que o precedem estão se desenrolando diante de nós. O profeta Joel capítulo 2 versículo 28 profetizou sobre os últimos dias, e há de ser que, depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Pedro confirmou no dia de Pentecostes que essa profecia começou a se cumprir, mas ela terá um cumprimento ainda maior nos dias finais. Estamos vendo um derramamento espiritual extraordinário ao redor do mundo. Milhões de pessoas estão se convertendo ao Evangelho de Jesus Cristo em países onde o cristianismo era praticamente inexistente. Na China, no Irã, em nações muçulmanas fechadas, o Espírito Santo está se movendo de forma sobrenatural. Ao mesmo tempo, estamos testemunhando o cumprimento das palavras de Jesus no Evangelho segundo Mateus capítulo 24 versículo 12, e, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. A apostasia está se espalhando dentro das próprias igrejas cristãs, com líderes negando verdades fundamentais da fé. Tudo isso está acontecendo simultaneamente com os preparativos para o terceiro templo. Não são coincidências. São sinais coordenados por Deus para alertar aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. Daniel capítulo 12 versículo 4 profetizou sobre os últimos dias. E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro, até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Estamos vivendo exatamente isso. O conhecimento está se multiplicando exponencialmente, e as pessoas estão literalmente correndo de uma parte para outra através de viagens aéreas que eram impensáveis até recentemente na história humana. A tecnologia moderna tornou possível que toda a humanidade presencie eventos simultaneamente, cumprindo profecias do Apocalipse que pareciam impossíveis para gerações anteriores. Como poderiam todos os povos, tribos, línguas e nações ver as duas testemunhas mortas em Jerusalém conforme descrito em Apocalipse capítulo 11 versículo 9? Hoje sabemos, através da televisão e da internet. Mas voltemos ao terceiro templo e sua conexão com o arrebatamento. A sequência profética descrita nas Escrituras indica que o templo será reconstruído, os sacrifícios serão restaurados, e então o anticristo se manifestará, interrompendo os sacrifícios e se proclamando Deus no templo. Paulo nos ensina na segunda carta aos Tessalonicenses capítulo 2 versículos 6 a 8 que existe algo ou alguém que detém a manifestação do anticristo, e agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo. Muitos estudiosos das Escrituras acreditam que esse que detém é a própria Igreja de Jesus Cristo, cheia do Espírito Santo, sendo uma barreira contra a total manifestação do mal no mundo. Quando a Igreja for arrebatada, essa barreira será removida, e então o anticristo poderá se manifestar plenamente. Isso significa que o arrebatamento pode acontecer antes ou durante os primeiros estágios da reconstrução do terceiro templo. A Igreja pode ser tirada antes que vejamos sua conclusão, mas estaremos aqui para testemunhar seus preparativos. E é exatamente isso que estamos vendo hoje. Os preparativos estão acelerando, os eventos proféticos estão se alinhando, e os sinais estão se multiplicando. Mas aqui está a pergunta crucial que cada pessoa que está assistindo este vídeo precisa responder. Você está pronto para o arrebatamento? Você tem certeza absoluta de que seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro? Jesus disse no Evangelho segundo João capítulo 14 versículo 6, Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Não existe salvação em nenhum outro nome, conforme Pedro declarou em Atos capítulo 4 versículo 12. A preparação para o terceiro templo nos lembra que Deus é um Deus de detalhes, um Deus que cumpre suas promessas com precisão absoluta. Cada profecia relacionada à primeira vinda de Jesus Cristo se cumpriu literalmente. Ele nasceu em Belém conforme Miqueias profetizou, da tribo de Judá conforme Gênesis predisse, de uma virgem conforme Isaías anunciou. Da mesma forma, cada profecia relacionada à sua segunda vinda se cumprirá literalmente. O terceiro templo será construído, o anticristo se manifestará, haverá tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo, e então Jesus Cristo voltará em glória e majestade para estabelecer seu reino milenar. Mas antes de tudo isso, há uma promessa preciosa para a Igreja verdadeira.
Jesus disse no Evangelho segundo João capítulo 14 versículos 2 e 3, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Esta é a esperança bendita da Igreja, o arrebatamento. Não passaremos pela grande tribulação descrita no Apocalipse. Seremos tirados da terra antes que a ira de Deus seja derramada sobre este mundo rebelde. Paulo nos conforta na primeira carta aos Tessalonicenses capítulo 4 versículo 18, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. O arrebatamento não deve causar medo nos corações dos verdadeiros cristãos, mas esperança e consolação. Enquanto observamos os preparativos para o terceiro templo, devemos nos lembrar de que nossos corpos são agora o templo do Espírito Santo, conforme Paulo ensina na primeira carta aos Coríntios capítulo 6 versículo 19. Não precisamos esperar por um templo de pedra para adorar a Deus. Podemos adorá-lo em espírito e em verdade a qualquer momento e em qualquer lugar. Mas os eventos relacionados ao terceiro templo físico são sinais proféticos fundamentais que não podemos ignorar. Eles são como as dores de parto que Jesus mencionou, aumentam em intensidade e frequência à medida que o momento se aproxima. Estamos vivendo nos últimos momentos da Era da Graça. A porta ainda está aberta para a salvação, mas não permanecerá aberta para sempre. Haverá um momento quando Jesus dirá, está consumado, e então será tarde demais para aqueles que rejeitaram sua oferta de salvação. Se você ainda não entregou sua vida completamente a Jesus Cristo, este pode ser o momento que Deus preparou para sua decisão. Não endureça seu coração. Não pense que tem tempo infinito. Os sinais estão gritando que estamos nos últimos dias. Ore agora mesmo, Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador. Creio que tu morreste na cruz pelos meus pecados e ressuscitaste ao terceiro dia. Eu te recebo como meu Senhor e Salvador pessoal. Perdoa-me e transforma minha vida. Prepara-me para a tua vinda. Em teu nome eu oro, amém. Se você fez essa oração com sinceridade, você agora faz parte da família de Deus. Você está pronto para o arrebatamento. Seu nome está escrito no livro da vida. Os preparativos para o terceiro templo continuarão. Os eventos proféticos continuarão se desenrolando. Mas agora você pode observá-los não com medo, mas com esperança, sabendo que sua redenção se aproxima. Mantenha seus olhos fixos em Jesus Cristo. Mantenha seu coração puro. Mantenha sua vida em santidade. E mantenha sua esperança firme na promessa do arrebatamento. O terceiro templo será construído, mas você não precisa estar aqui para ver sua conclusão. Você pode estar nos lugares celestiais, reinando com Cristo, enquanto este mundo passa pelos julgamentos finais. Esta é a esperança gloriosa da Igreja. Esta é a promessa bendita de Jesus Cristo. Esta é a consolação que devemos uns aos outros enquanto observamos os sinais dos tempos. Se esta mensagem tocou seu coração e abriu seus olhos para a verdade profética que estamos vivenciando, não hesite em expressar sua gratidão com um like, compartilhar essa luz com seus amigos e familiares, e inscrever-se para que possamos continuar a desvendar juntos os mistérios divinos que Deus está revelando nesta geração. E se você sentiu em seu coração o desejo de ser parte desta obra de evangelização e ensino bíblico, convido você a considerar uma contribuição de qualquer valor no Valeu Demais. Esta é uma ajuda de fé que permite que continuemos levando esta mensagem transformadora a milhares de pessoas. Fazendo isso, você se torna parte do nosso clube de canais e nos ajuda a manter este ministério ativo. Mas deixo claro que somente faça essa doação se realmente sentir em seu coração essa direção, como um ato de amor e gratidão a Deus pela mensagem que você recebeu. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe sua vida abundantemente, e que possamos nos encontrar nas nuvens quando Ele vier nos buscar. Maranata. Ora, vem, Senhor Jesus.